Giovana, agora nós vamos começar a correção das nossas atividades 6, que também ainda está falando sobre triângulos. Nosso primeiro exercício é na página 187, número 31. Qual o valor da hipotenusa de cada triângulo retângulo mostrado abaixo? Letra A. Bom, um triângulo retângulo, ele possui um ângulo de 90 graus, apenas um. E esse triângulo retângulo, ele tem uma nomenclatura diferente. Então, você vai analisar onde está o ângulo de 90 graus. Na letra A, está entre 5 centímetros e o 4 centímetros. Então, esses dois valores que estão, esses dois lados que estão entre o ângulo de 90 graus, eles recebem o nome de catetos. E o ângulo de frente a 90 graus, que é o lado X, recebe o nome de hipotenusa. O mesmo acontece na letra B. Temos um ângulo de 90 graus entre 12 e 5 centímetros, então eles são os catetos. E de frente ao ângulo de 90 graus, nós temos o lado X, que é a hipotenusa. Na letra C, entre o lado 8 centímetros e 6 centímetros, nós temos um ângulo de 90 graus, então é cateto. De frente a ele, nós temos o lado X, que é a hipotenusa. Agora, nós podemos utilizar o teorema de Pitágoras. O teorema de Pitágoras, ele diz que se você pegar o valor da hipotenusa e elevar ao quadrado, vai ser o mesmo valor de você elevar os dois catetos ao quadrado e somar os valores. Então, nós vamos ficar com x ao quadrado mais 5 ao quadrado. X ao quadrado é igual a 5 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Observe que x é a hipotenusa e 5 e 4 são os catetos. E você ficou com uma expressão numérica, agora é só você resolver essa expressão. Aliás, você ficou com uma equação do segundo grau, então é só você resolver. X ao quadrado não tem como resolver, então eu vou repetir. 5 ao quadrado é 5 vezes 5, 25. Mais 4 ao quadrado, 4 vezes 4, 16. 25 mais 16 é 41. Observe que eu não quero o valor de x ao quadrado, eu quero o valor de x. Então, sempre que você tem numa equação um valor que está somando, multiplicando ou elevado à potência, você vai fazer no outro lado, no outro membro, o inverso. Nesse caso, como o x está com o expoente 2, então é uma potência. Como eu faço para tirar essa potência? Eu faço o inverso no segundo membro, eu crio uma raiz quadrada. Então, x vai ser igual a raiz quadrada de 41. Assim, não tem mais essa potência em cima do x. Letra B. X ao quadrado é igual a 5 ao quadrado mais 12 ao quadrado. X é a hipotenusa, 5 e 12 são os catetos. X ao quadrado você não tem como resolver, repete. 5 ao quadrado é 5 vezes 5, 25. 12 ao quadrado é 12 vezes 12, 144. 144 mais 25 é 169. Vou fazer o mesmo processo. X vai ser igual a raiz quadrada de 169. Assim, o x não tem potência mais. A raiz quadrada de 169 ela é exata, o contrário da resposta da letra B. Você não tem uma raiz exata para 41, então não precisa extrair a raiz. Já o 169, a raiz quadrada é 13. Por quê? Porque 13 vezes 13 é 169. Na letra C, nós ficamos com x ao quadrado igual a 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado. 8 ao quadrado é 64. 6 ao quadrado é 36. Somando 64 mais 36, nós temos 100. Então, x é igual a raiz quadrada de 100. 100 também tem uma raiz quadrada exata. É 10, porque 10 vezes 10 é 100. Concluímos nosso exercício 31. O próximo exercício é o número 32. Na figura abaixo,
temos triângulos isósceles. Triângulos, eles recebem 3 classificações enquanto ao seu lado. Ele pode ser escaleno, quando todos os lados são diferentes. Ele pode ser equilátero, quando todos os lados são iguais. E ele pode ser isósceles, quando os dois lados que formam, os dois lados opostos, eles são iguais, e o terceiro lado, aquele lado da base, ele é diferente. Com base no conhecimento adquirido sobre tais triângulos, determine a variáveis perdida, ou seja, determine o valor das letras que vão aparecer. Na letra A, você tem letra B e C. Observe que o triângulo, o lado que tem um risquinho é igual ao lado que tem o outro risquinho. Isso quer dizer que esses dois lados são iguais. Então, os dois ângulos da base também têm que ser iguais. Então, esse lado, esse ângulo é 50, o outro ângulo da base também tem que ser 50. E também, como você viu, como o ângulo C e B tem um risquinho apenas, você vai ver que eles também são iguais. Então, se você achar o valor de B, você encontra o valor de C. B mais os 50 mais os 90 graus, eles formam um triângulo menor. E eu sei que o ângulo tem que ser, eu sei que a soma desses 3 ângulos tem que ser 180. Então, eu posso criar uma equação. Ficaremos com B mais 90 graus mais 50 graus é igual a 180. 90 mais 50, 140 graus. B mais 140 graus é igual a 180. Eu vou mudar os 140 graus do primeiro membro para o segundo, e ele vai passar subtraindo. 180 menos 140 graus é 40 graus. Como o ângulo C é igual ao ângulo B, os dois têm que valer 40 graus. C, eu tenho um triângulo, eu tenho uma outra linha, e eu posso analisar agora. A base é C e 70, porque os dois lados que tem um único risquinho. Então, aqui eu já posso saber o valor de C. O ângulo C tem que ser 70, porque a base de todo triângulo isósceles tem o mesmo ângulo. Bom, o ângulo A eu também consigo determinar. Ele tem que valer 90 graus, assim como nós vimos lá no desenho do primeiro, da letra A. Então, já sei que o C vale 60 graus, já sei que o A vale 90 graus, então, para encontrar o B é muito simples, porque eu sei que o C mais o A mais o B formam um triângulo, então tem que ser igual a 180. O ângulo B, que está faltando, é a soma do ângulo C, 70, mais do ângulo A, que é 90, e é igual a 180. 70 mais 90 é 160, B mais 160 é igual a 180. Vamos mudar o 160 do primeiro membro para o segundo, e ele vai passar subtraindo. 180 menos 160, 20. B vale 20, A vale 90 e C vale 70 graus. Letra C. Observe que o ângulo B é congruente com o ângulo A, porque eles são a base. Você vai ver que os lados deles têm um risco. Bom, se o ângulo B e o ângulo A são iguais, é bem simples de encontrar. Basta eu analisar o triângulo menor, que é formado pelo ângulo de 20 graus, de A e de 90. Porque se de um lado vale 90 graus, do outro é obrigatório valer 90. E, somando esses 3 ângulos, você tem que ter 180. Ficamos, então, com o ângulo A mais o ângulo 90 mais o ângulo 20 é igual a um triângulo, então tem que ser igual a 180. 90 mais 20 é 110, A mais 110 é igual a 180. O A, o 110 está somando no primeiro membro, passa para o segundo membro e ele vai passar negativo.
180 menos 110 é 70. Como o valor de A é igual ao valor de B, então ambos têm que valer 70 graus. Vocês vão ver que esses exercícios que têm triângulos e quadriláteros, eles exigem mais que você analise os desenhos. Nosso próximo exercício, número 33. Em um triângulo retângulo, um dos ângulos agudo mede o dobro do outro. Calcule o valor de cada ângulo agudo. Bom, primeiro, se ele diz que o triângulo é um triângulo retângulo, obrigatoriamente alguém tem que valer 90 graus. E vai sobrar mais dois ângulos. Esses outros dois ângulos, eles são chamados de agudos, porque juntos eles têm que ser 90 graus. Então, eles não podem passar de 90 graus e nem ser igual a 90 graus. Ângulos menores do que 90 graus nós chamamos de ângulo agudo. Para ficar mais simples, nós desenhamos o triângulo. Marcamos um ângulo com 90 graus, porque ele diz que é um triângulo retângulo, e ele diz que os dois ângulos que sobram, um é o dobro do outro. Se eu não sei o primeiro, eu vou colocar uma letra, x. Se o outro é o dobro, então ele é x mais x, ou seja, 2x. Agora que eu sei os três ângulos do triângulo, eu posso igualar a 180. Então, eu vou ficar com x mais 2x mais 90, quando eu somo os três ângulos de um triângulo, igual a 180. Ficamos com a equação, eu posso resolver. X mais 2x, 3x. O 90 você não pode somar com nenhum valor do primeiro membro, porque não tem nenhum outro que tem letra. Então, eu vou mudá-lo para o segundo membro e ele vai passar negativo. 180 menos 90 é 90. Bom, como o 3 está multiplicando em relação ao x, você vai mudar para o segundo membro e ele vai passar dividindo. Vamos ficar com x é igual a 90 dividido por 3. X é igual a 30. Ele pediu para você determinar os ângulos do triângulo. Então, eu desenhei novamente outro triângulo, marquei o ângulo de 90 graus e o outro ângulo que valia x, eu marquei como 30, porque foi o valor que nós encontramos. O terceiro ângulo, é o dobro de 30. 30 mais 30, 60. Observe que se você somar 90 mais 30 mais 60, você encontra 180. Pessoal, então nós corrigimos o exercício 33 da lista de exercícios 6, que ainda está falando sobre triângulos. Mas ainda tem alguns exercícios sobre quadriláteros que nós iremos corrigir e concluir esses exercícios relacionados a triângulo. Alguns alunos ainda não enviaram as fotos das atividades. É importante que vocês enviem a foto das atividades nas datas que estão previstas, ou caso você tenha algum problema, é só entrar em contato, seja em relação à compreensão do conteúdo, seja a realização dos exercícios. Os plantões acontecem todos de manhã, das 7 da manhã às 11, para sanar essas dúvidas e para realizar esses exercícios. Bom, bons estudos para vocês.